Para fazer a avaliação dos rins, os parâmetros bioquímicos séricos e a urinálise são as formas mais práticas de fazer essa análise para verificar a função renal. Um dos principais motivos para solicitar esse exame é a insuficiência renal. Antes de começar a interpretar esses exames, temos que relembrar alguns conceitos básicos sobre a fisiologia renal. Peço que ajude o canal deixando um gostei no vídeo e, se puder, divulgue para os seus amigos. Para ter acesso a outros vídeos de diagnósticos laboratoriais, seja membro do canal e tenha acesso a vídeos exclusivos. Os rins são órgãos duplos e retroperitoneais, que, anatomicamente, possuem variações entre as espécies, variando de forma e tamanho. Por exemplo, os pequenos ruminantes e os carnívoros possuem um rim em formato de feijão, com a superfície lisa, com exceção dos gatos, onde a superfície possui vasos bem evidentes. Nessas espécies, o rim é unilobado e unipiramidal, assim como nos equinos. Os equinos possuem um rim direito em formato de coração. Já os bovinos possuem um rim multilobulado e multipiramidal. Os suínos possuem rins com um formato mais alongado e possuem uma configuração unilobada e multipiramidal. Como já sabemos, a sua função é manter a integridade do ambiente interno por meio da filtração do plasma. Apesar das variações anatômicas vistas macroscopicamente, a sua estrutura básica microscópica que permite realizar essa função é o néfron. O néfron é composto pelo glomérulo, envolvido pela cápsula de Bowman, formando o corpúsculo renal, o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal, que desemboca no ducto coletor. Então, quando pensamos nas funções do néfron, ele tem a função de filtrar, reabsorver e secretar. Com isso, ele consegue filtrar o plasma, reabsorvendo as substâncias do fluido, ou seja, recuperando tudo que o corpo precisa e devolvendo para a corrente sanguínea. As substâncias eliminadas são excretadas através da urina. Antes de começar a falar do funcionamento do néfron, eu queria relembrar um conceito bem importante sobre os tipos de pressões que permitem a filtração e reabsorção. A primeira é a pressão hidrostática. A pressão hidrostática é a pressão que o líquido faz contra a parede do vaso, empurrando a coluna de líquidos. Se a gente imaginar que o vaso tem furos, as fenestras, o líquido acaba extravasando, ou seja, ele é empurrado para fora do vaso. A pressão hidrostática é proporcional à pressão arterial. O outro tipo de pressão é a pressão oncótica, exercida pelas proteínas, principalmente pela albumina, e a pressão osmótica, exercida pelos eletrólitos, sódio principalmente. Quando a gente quer se referir às duas pressões ao mesmo tempo, a feita pelos eletrólitos e feita pelas proteínas, chamamos de pressão coloidosmótica. A pressão coloidosmótica exerce uma força que puxa o líquido para dentro do vaso. Voltando para a fisiologia renal, o sangue chega pela arteríola aferente e entra no glomérulo. Dentro do glomérulo, a pressão hidrostática faz com que o fluido escape do vaso e passe para o espaço de Bowman. Esse líquido que foi filtrado e passou para dentro do espaço de Bowman é o filtrado glomerular. O volume de líquido filtrado por unidade de tempo leva o nome de taxa de filtração glomerular. Uma outra coisa importante de lembrar é que a taxa de filtração glomerular depende da pressão hidrostática, e a pressão hidrostática é proporcional à pressão arterial. Ou seja, se a pressão arterial cai, a pressão hidrostática cai, o que leva a uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Uma outra coisa importante de se lembrar é que existem termos que são utilizados para se referir à concentração da urina em relação ao plasma. O plasma tem uma densidade específica que fica entre 1,7 a 1,14. O filtrado se inicia com uma densidade em torno de 1,10 e, ao final, a urina formada tem uma densidade específica maior que 1,14, ou seja, mais concentrada em relação ao plasma, isso em animais com uma hidratação adequada. Quando a concentração da urina é maior que a do plasma, o termo utilizado é hiperestenúrica. Quando a concentração da urina é menor que a do plasma, o termo utilizado é hipostenúrica. Se a concentração da urina é igual à do plasma, o termo é isostenúrica. Em uma situação normal, a urina formada é sempre mais concentrada ou menos concentrada em relação ao plasma, ou seja, fisiologicamente, a urina formada é sempre hiperestenúrica ou hipostenúrica, e nunca isostenúrica.
Tendo isso em mente, vamos voltar ao glomérulo. Quando a gente fala de concentração, é a concentração de partículas dissolvidas no plasma, isso é, proteínas, eletrólitos e outras coisas. O fluido que se formou no espaço de Bowman, por meio da filtração, inicialmente tem a mesma concentração do plasma sanguíneo, em torno de 1,10, como dito antes, ou seja, em um primeiro momento a concentração é isostenúrica. O próximo passo é seguir para o túbulo contorcido proximal, onde a maior parte das substâncias são reabsorvidas, juntamente com a água. Esse segmento vai reabsorver 100% da glicose e aminoácidos, 65% da água, sódio e potássio, 50% do cloreto e de 60% a 80% do bicarbonato. Nesse processo, os solutos são reabsorvidos na mesma proporção em que a água. Ou seja, ao final do túbulo contorcido proximal, o volume do filtrado é menor, mas por ter reabsorvido água na mesma proporção em que as outras substâncias, a concentração não muda. Isso significa que ele continua isostenúrico. O próximo segmento é a alça de Henle, que possui o chamado mecanismo de contracorrente, e ela é dividida em duas porções, uma porção descendente e uma outra ascendente. A porção descendente é capaz de reabsorver somente a água, enquanto a porção ascendente somente o cloreto de sódio. Após sair do túbulo contorcido proximal, o fluido ainda é isostenúrico e começa a perder água, mas não perde cloreto e nem sódio, ou seja, ele fica hiperistenúrico ao final da alça. No ramo ascendente, o sódio é reabsorvido em grande quantidade. É retirado mais cloreto de sódio do que é retirado água. Então, quando o fluido chega ao final do ramo ascendente, ele chega hipostenúrico em relação ao plasma. Histologicamente, existem dois tipos de néfrons, os néfrons corticais e os néfrons justamedulares. A diferença é que os néfrons justamedulares possuem uma alça de Henle mais longa, que se aprofunda na medula. Isso permite maior reabsorção de água e, por consequência, a urina acaba ficando mais concentrada. Pensando nos nossos animais domésticos, os gatos possuem 100% dos néfrons justamedulares, por isso eles conseguem concentrar a urina com bastante eficiência. Essa informação sobre os gatos é bem importante para ser guardada, para quando for interpretar os exames desses animais. Voltando aos túbulos, o fluido que chega no túbulo contorcido distal é hipostenúrico. Nesses segmentos finais, túbulo contorcido distal e ducto coletor, existe uma característica muito importante que precisa ser lembrada. Esses segmentos respondem à ação hormonal, e eles vão modificar a composição da urina de acordo com o estado fisiológico do animal. Se a gente pensar no túbulo contorcido distal, ele é capaz de responder à ação do PTH, o que causa um aumento da reabsorção de cálcio e diminuição da reabsorção de fósforo. Outro hormônio que age na região é a vitamina D, que aumenta a reabsorção de cálcio no túbulo contorcido distal. Quando o fluido cai no ducto coletor, de acordo com o estado fisiológico do animal, vai ser determinado se a urina formada vai ser mais diluída ou mais concentrada, isso é, hipostenúrica ou hiperistenúrica. O ducto coletor é capaz de responder à ação da aldosterona e do ADH. Quando o sistema renina-angiotensina-aldosterona é ativado, a aldosterona age lá no ducto coletor, aumentando a reabsorção de sódio e, por consequência, a reabsorção de água. Além disso, quando o animal está desidratado, ou não necessariamente desidratado, mas precisando reter líquido, isso é detectado pela hipófise. Daí, ela libera o ADH, o hormônio antidiurético. O ADH age no ducto coletor, aumentando a permeabilidade do ducto à água, fazendo com que a água seja reabsorvida. O que é importante de perceber é que, em um rim que funciona bem, a urina formada sempre vai ser hiperistenúrica ou hipostenúrica. Se tiver ação do ADH, ela vai ser hiperistenúrica. Se não tiver ação do ADH, ela vai ser hipostenúrica. Quando a gente observa uma urina isostenúrica na urinálise, isso pode significar que o rim já está funcionando mal, porque a urina foi filtrada no glomérulo, entrou isostenúrica e os túbulos não foram capazes de reabsorver o que precisava reabsorver de maneira adequada. Então, ela entra isostenúrica, se manteve isostenúrica por todo o trajeto e sai isostenúrica no final. Além disso, outras considerações sobre fisiologia renal são importantes. Uma das principais funções do rim é fazer a excreção de ureia e creatinina do sangue. As duas substâncias são excretadas por meio de filtração glomerular.
A ureia é produzida lá no fígado a partir da amônia e é o principal meio de excreção do nitrogênio nos animais. A creatinina é um subproduto do metabolismo muscular. Ela é proveniente da conversão da creatina e do fosfato de creatina. Como já vimos, os rins também realizam conservação do cloreto de sódio, do cálcio, equilíbrio da quantidade de água, mas também faz a excreção do excesso de fósforo e do excesso de potássio. Ele também tem a função de fazer o equilíbrio ácido-base, conservar a albumina e a produção de eritropoetina. Eu não vou detalhar cada um desses processos, mas é importante lembrar, pois em um animal que tem insuficiência renal, esses componentes podem estar alterados, como veremos na próxima aula. Essa aula foi apenas uma base de fisiologia renal para dar continuidade às próximas aulas, onde será abordado a parte das análises bioquímicas que a gente faz no sangue para detectar possíveis anormalidades no sistema, e a urinálise, que é um exame simples, mas que também pode entregar informações valiosas para o diagnóstico. Para ver a continuação dessa aula e outros vídeos de diagnósticos laboratoriais, seja membro do canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Valeu!